Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar com vocês em mais esta manhã, podendo desfrutar desta comunhão tão gostosa na presença de Deus. Porque o mais importante, na verdade, é a nossa comunhão com o Senhor. É a alegria de servir, a alegria de amá-lo e saber que Ele nos amou primeiro e nos dá a oportunidade de, nessa manhã, podermos nos alegrar por Sua presença na nossa vida. Antes de orarmos, eu vou chamar a minha esposa e o meu filho David para nós fazermos essa oração juntos. Como nós temos sempre dito, é a nossa família servindo a Deus e servindo a obra do Senhor para que a sua família seja abençoada. Glória a Deus. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos por esta manhã, pela alegria de estarmos aqui, Senhor amado, e podemos contemplar a Tua glória, contemplar, Senhor amado, a Tua presença nas nossas vidas, mas também através de nós, para alcançar outras pessoas que estão próximos ou estão distantes neste momento, mas ao mesmo tempo estamos juntos com o mesmo objetivo, que é louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te peço que nesta manhã, Pai, seja através da leitura da palavra, seja através do louvor, das orações, seja através do estudo, que o Teu nome venha a ser glorificado e que possamos ver o resultado disso, Pai, na conscientização, na edificação, no ensino a cada um daqueles que neste momento estão compartilhando conosco. Nós te adoramos, Pai. De todo o nosso coração nós te bendizemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos neste momento ao vivo pelo Facebook, através da nossa página Missionário em Ação. Nosso trabalho agora pela manhã é Escola Bíblica Dominical online, mas logo mais à tarde, às 6 horas, às 18 horas, no horário de Rondônia, nós estaremos aqui também compartilhando no culto ao Senhor, um culto mais aberto, e você é nosso convidado. Para você que mora em Guajará-Mirim, tem nos assistido, o nosso endereço é Avenida Estevão Correia, 2190, Avenida Estevão Correia, 2190, no bairro 10 de Abril. Você é o nosso convidado. E à medida em que o trabalho for feito, você tem também a oportunidade de compartilhar conosco nos comentários alguma pergunta, algum questionamento, uma sugestão. Os comentários estão abertos, então seja bem-vindo. Este é o nosso programa da manhã na sua Escola Bíblica Dominical online. A irmã Mili vai estar neste momento lendo o texto da Palavra de Deus, logo após louvando ao Senhor e fazendo oração para que nós possamos dar o nosso estudo nesta manhã. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Nesta manhã abençoada, eu queria compartilhar com os irmãos um versículo da Palavra de Deus que se encontra na Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo 12, versículo 12 em diante. Diz assim: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Amém. Essa palavra, na verdade, é uma chamada de atenção para todos nós, de que é momento de nos levantarmos, que é momento de tomar uma posição diante do Senhor, uma posição diante de nós mesmos, uma decisão
de seguir o caminho do Senhor. Muitas vezes faltam as forças, muitas vezes os ânimos ficam por baixo do chão, mas se tomarmos uma decisão concreta diante do Senhor, Ele é poderoso para nos sustentar nessa caminhada, Ele é poderoso para poder nos levantar diante de que nós estejamos. Esse louvor trata exatamente disso, de levantar nossas mãos em direção ao Senhor, embora não tenhamos nenhuma força. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos a ti, Señor, aunque tenga mil problemas. Te damos graças, meu Pai, por tudo. Pela Tua graça, Tua misericórdia, Senhor, o Teu infinito amor que não desiste de nós, Senhor. Te damos graças por esta manhã, Senhor amado, por cada família, por cada pessoa que está ouvindo. Mesmo na distância, Senhor, aqueles que estão perto de nós.
Te damos graças, Senhor amado, e te pedimos, abençoa cada um deles. Abençoa cada um de nós, Senhor, que estamos aqui na Tua presença, pedindo, clamando, Senhor, para que Tua unção tome conta deste lugar, Senhor. Para que Teu Espírito Santo visite cada pessoa que esteja ouvindo essa mensagem, que esteja ouvindo os louvores. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo transforme nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo encha nosso coração, Senhor, daquela paz que somente Tu podes dar. Te damos graças, Senhor amado, porque não desistes de nós, mesmo que nós, às vezes, desistamos, Senhor, de caminhar contigo. Mas o Teu amor nos constrange, nos chama para perto. Nos diz, Senhor, que Tua mão nunca está encolhida para nos ajudar. Te damos graças pela Tua palavra, Senhor, que está sempre nos animando a continuar perto de Ti, nos dando forças, nos dando o caminho que devemos seguir, Senhor. Te peço que nesta manhã a Tua palavra esteja cheia de unção, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, que estaremos estudando, transforme nossas vidas de uma outra maneira que não compreendamos, Senhor. Te damos graças por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Para nós aqui está sendo uma manhã já com princípio de chuva, foi muito gostoso ontem ao final da tarde. Eu acredito que dá para perceber que o dia está bem nublado, mas estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. E fazemos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e aquilo que temos aprendido da palavra de Deus. Por isso que nesta manhã nós vamos nos preocupar com o que o Senhor tem falado conosco. Meus queridos, para você que está à distância pelo Facebook, compartilhe o conteúdo desses trabalhos que têm sido feitos. Se você tem sido abençoado, ajude outras pessoas a também serem abençoadas, compartilhando para que possamos juntos estar aprendendo da palavra de Deus. E aqueles que moram em Guajará-Mirim, você é bem-vindo para estar conosco presencialmente às terças, quintas, às 19h30, no horário de Rondônia, é claro, e no domingo pela manhã, às 9 horas e às 18 horas da tarde, o nosso culto, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Você é nosso convidado. E você que está à distância, seja ouvindo, presenciando através da programação ao vivo, ou mesmo assistindo depois pela gravação, você também é bem-vindo. Você pode fazer os seus comentários, as suas sugestões, você pode fazer os seus questionamentos. Muitas vezes tem alguma coisa que precisa ser colocada. Nós estamos aqui para participar juntos da palavra de Deus. Bem, nós vamos estar estudando sobre as sutilezas do engano. Quando trata-se de engano, normalmente ele não vem mostrando quem ele é. Normalmente o engano em si, ele vem de forma muito sutil, porque o propósito dele é exatamente levar as pessoas a fazerem algo que normalmente não fariam se tivessem consciência do que está sendo feito, do que está acontecendo, daquilo que está sendo ensinado. E a gente percebe que existem diversos ataques. E por causa disso nós trataremos não apenas a questão das sutilezas do engano, mas trataremos também a questão da nossa estrutura quando o engano vem e bate a porta. E quando muitas vezes, sem perceber, nós deixamos que o engano entre. E qual é então a nossa posição diante daquela situação? Como é que nós enfrentamos? Nós simplesmente ignoramos a palavra de Deus, que diz para fugir da aparência do mal, ou simplesmente nós achamos que estamos tão suficientemente fortes
e acabamos abrindo a porta do nosso entendimento e com isso acabamos sendo frustrados e impedidos de nos aproximar de Deus, porque o engano, ele tomou lugar e forma no nosso coração. Neste momento, para o nosso início, nós vamos ler em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, é um texto também conhecido, e diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. Porque não ignoramos os seus ardis. O apóstolo Paulo, ele já começa falando aqui sobre algo que a igreja enfrenta, que é exatamente as tentativas de manipulação daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas Paulo estava dizendo: olha, nós não ignoramos os seus ardis, ou seja, desde o princípio da criação, seja pelas informações orais, seja pelas palavras que vieram depois, nós temos a oportunidade de estar fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E com isso nós não ignoramos os seus ardis. Nós de maneira nenhuma, nós nos amedrontamos, porque sabemos o que realmente vem acontecendo e Deus vem nos alertando desde o princípio. E Paulo está dizendo: pois não ignoramos os seus ardis. Então Paulo aqui está falando claramente acerca dessa situação. Esta é a nossa palavra inicial: não ignorarmos, termos conhecimento do que realmente acontece, para que nós possamos nos defender da maneira correta. E não é uma defesa física, não é um combate corpo a corpo, mas é algo que primeiro atua na vida espiritual e atua também naquilo que a palavra de Deus nos ensina, na nossa alma, para que a nossa mente ela possa estar em condição de enfrentar com conhecimento os ardis do adversário e as suas sutilezas tentando enganar. Eu fiz aqui algumas anotações. É uma coisa gostosa de quem estuda a Bíblia. Embora eu tenha um notebook, poderíamos fazer de outra maneira, mas o rascunho é sempre o rascunho, porque ali a gente vai relendo em oração, reavaliando aquilo que foi colocado, e é importante que nós tenhamos isso, mesmo que não haja uma letra tão bonita, mas para o nosso entendimento a nossa letra é suficiente. Eu quero neste momento abrir um parêntese aqui que vai entrar como uma verdade prática, Nós estamos estudando sobre coisas espirituais e não sobre espiritualidade ou espiritualização. Estamos estudando sobre aquilo que vem de Deus para a vida de pessoas que são nascidas de novo ou que estão em processo de aceitar a Jesus Cristo e precisam compreender a sua palavra. E antes de entrarmos, eu fiz essa observação aqui, antes de entrarmos no assunto de nossa aula, que é as sutilezas do engano, para entendermos o que está sendo falado, veja bem, para entendermos o que está sendo falado, é preciso crer na existência de Deus e crer que a Bíblia é a verdade de Deus, escrita aos homens para o nosso ensino. Se eu não creio em Deus, se eu penso que a Bíblia é tão somente um livro escrito por pessoas comuns para enganar outras pessoas comuns, então não faz sentido eu tentar que você ouça e compreenda, embora nós sabemos que o Espírito Santo ele é capaz de entrar na história de qualquer pessoa, mas o primeiro ponto, você precisa crer que Deus existe, como diz a Bíblia, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você precisa crer na existência de Deus. E segundo ponto, não apenas crer na existência de Deus. Eu conheço diversas pessoas que dizem que creem em Deus, mas não creem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus
para a nossa vida. É a instrução de Deus para o nosso crescimento. Não creem. Eles veem a Bíblia como algo manipulável, como algo que qualquer pessoa pode modificar ao seu bel prazer. Mas, se eu não creio na existência de Deus, e se eu não creio que a Bíblia Sagrada é a sua palavra, já que Deus não existe, na linguagem de alguns, então eu não vou compreender aquilo que vai estar sendo ensinado aqui, já que todos os princípios são princípios da Bíblia Sagrada, são princípios contidos na palavra de Deus. Então eu estou abrindo um parêntese que na verdade é a nossa verdade prática. Não entenderemos o que está sendo falado se nós não cremos na existência de Deus e cremos que a Bíblia é a verdade de Deus escrita aos homens para o nosso ensino. Bem, nós falamos sobre as sutilezas do engano. Vamos então falar sobre o ataque. Existem em particular 3 maneiras usadas na tentativa de impedir as pessoas de conhecerem a Deus. 3. Claro que são muitas as formas, mas nós colocamos como exemplo 3 situações que são as mais comuns. A primeira delas é aquela perseguição constante e muitas vezes violenta. Nós vemos que isso acontece muito em 2 situações: em países comunistas ou em países que não são comunistas, mas existe um extremismo religioso que não é aquilo que a Bíblia ensina. E aí nós vemos diversas reportagens pelo mundo falando que cristãos são mortos a todo momento em alguns países, porque o comunismo ele é totalmente anticristão, ele é algo que ele procura de todas as maneiras confrontar a palavra de Deus, porque entende que todo o poder tem que estar no Estado, ou seja, naqueles que governam. E o outro lado, aqueles que são de religiões diversas, como acontece com o islamismo, quando extremista. E nós vemos que a tentativa, muitas vezes, não é de ensinar apenas, mas é de enfrentar com violência para impor medo às pessoas e impedi-las de se aproximar de Deus e de conhecer as Escrituras. Este é um dos pontos da perseguição que traz tantas vítimas ao redor do mundo. É muito fácil, talvez você não consiga ver muita coisa através da televisão, mas pela internet, se você estudar, você vai perceber que existem países, inclusive aqui na nossa região, nós temos 2 países que procuram de todas as maneiras combater o Evangelho, a divulgação do Evangelho. Nós sabemos de um período do Evo Morales aqui na Bolívia, em que foram colocadas algumas leis, e embora alguns experts em política e ao mesmo tempo tentando explicar o inexplicável, disseram que há um falso entendimento e que na verdade a lei promulgada por Evo Morales na época, ela não dizia nada com relação à pregação do Evangelho, porque há uma diferença cultural, uma diferença linguística, mas quando você analisa, não apenas naquilo que você lê na lei, mas quando você tem a oportunidade de trabalhar dentro da Bolívia, de estar morando lá dentro, então você vê que a lei ela foi muito clara. Tudo aquilo que dissesse respeito ao que se chamaria de proselitismo religioso, ou seja, atrair pessoas para uma nova fé. Quando a gente fala de atração, nós estamos falando não no mau sentido, mas no bom sentido, através da pregação do Evangelho, faria com que a pessoa pegasse anos de cadeia, e isso é um absurdo. E hoje nós vemos também um exemplo na própria Nicarágua, quando a Igreja Católica está sendo perseguida, as freiras lançadas de um canto para o outro, impedindo o seu trabalho social. Isso é simplesmente uma maneira violenta de impedir que o Evangelho seja pregado. E a Colômbia, que com todos os seus problemas voltados para o narcotráfico, acabam matando muitos cristãos, porque o cristianismo ele ensina que uma pessoa precisa viver uma vida de qualidade
trabalhando com honestidade sem infringir a lei. E o que faz o narcotráfico? Totalmente o oposto, a violência, o roubo, a criminalidade, a mentira, a ilegalidade como uma forma de sobrevivência. E o Evangelho é oposição a isso. E com isso, esses grupos armados acabam matando cristãos, queimando casas, queimando igrejas, para tentar impedir que a divulgação do Evangelho atrapalhe os seus movimentos escusos, a sua maneira ilegal de viver e de agir. Então nós temos aqui, dentre tantas outras situações, e aí nós aplicamos também a questão do Oriente Médio, naquela região onde o islamismo ele é extremamente hostil, países aonde entrou-se com muita violência, e aí a gente entende que uma das formas de ataque à divulgação do Evangelho são aquilo que é feito através da violência. Países e governos que atacam diretamente a fé cristã através da violência. Então são os países comunistas e lugares onde há o extremismo religioso. O segundo ponto é a perseguição velada. E isso normalmente acontece, e nós temos visto isso, infelizmente, em países como o nosso. O que é a perseguição velada? Não se fala que onde eu trabalho, a empresa, o local é anticristã. Não se diz que as pessoas são anticristãs. Mas, quando você tenta conseguir um emprego naquele local, e aquele local, aquelas pessoas, aquela direção, ela tem entendimento de que você professa a fé em Jesus Cristo, então, muitas vezes você já é de imediato impedido de exercer a sua profissão, não porque você é um mau funcionário, não porque aquele documento que você trouxe tem algum problema. Muitas vezes você é muito bem colocado nas avaliações, seja escolares, seja de outras empresas que você trabalhou, mas quando o assunto é você é cristão, então você já não serve mais para a gente. Mas eles não vão dizer isso porque já vai criar um problema. Então o que eles fazem? Eles simplesmente ignoram você e você é impedido de trabalhar naquele local. Ou quando essa descoberta acontece depois que você já está trabalhando, aí então começam a criar uma série de problemas envolvendo você, para fazer com que ou você seja despedido por justa causa, ou então você acabe se entristecendo por aquela situação e você peça as contas. Então você começa a ser esmagado pelas pessoas, porque elas não suportam saber que existe um cristão no meio daquela empresa, naquele trabalho, e com isso procuram de todas as maneiras trazer sofrimento com uma perseguição escondida, aquela perseguição que não tem voz direta, mas que pouco a pouco vai arrancando a estrutura ao redor de você, por baixo de você, para que você desista de permanecer naquele lugar. E não é só isso, você percebe que existe uma série de problemas acontecendo em leis anticristãs, como, por exemplo, uma lei que não é obedecida, ela é totalmente questionável por nós cristãos, que é a lei da palmada, que diz que o pai ou a mãe não pode corrigir o seu filho, sendo que a Bíblia nos fala que nós temos a responsabilidade e a obrigação de corrigir os nossos filhos. E disse que você acaba sendo recluso, ou seja, sendo preso, se você for notificado pela justiça, se alguém der uma denúncia de que você está corrigindo o seu filho. E entendem isso como maltrato. Há uma diferença entre algo que você faz maltratando,
e aquela correção que os pais fazem por amor aos seus filhos. E é incrível que os pais não podem corrigir os filhos, mas chega a polícia e bate neles. Chega o traficante e quebra o seu filho. Chega a situações e fazem a mesma coisa. Quer dizer, o pai e a mãe, que tem a função de educar os filhos, não podem fazer. Tem que deixar a criança do jeito que ela quiser, para que amanhã ou depois ela possa dar trabalho para a mesma sociedade que tenta impor a sua vontade sobre a vida familiar. E depois culpar os pais. Minha esposa está falando uma coisa aqui interessante. Depois, quando o filho é mal educado, aí a primeira coisa que se diz é o pai que não sabe ensinar, é a mãe que não sabe ensinar. Então os pais acabam sendo culpados por aquilo que eles não puderam fazer, exercendo o seu direito, exercendo o seu dever, diante de Deus e diante da própria família. Então existem essas maneiras veladas que entram furtivamente para minar a resistência do Evangelho, porque o Evangelho é oposição a tudo isso. Ninguém tenta impor a vontade religiosa sobre alguém. Não dizemos aqui, você tem uma escolha sexual, então você é obrigado desse jeito. Não, essa é uma escolha particular de cada um. Agora, o que nós não podemos de maneira nenhuma é permitir que essas escolhas façam mudanças na nossa vida, porque a nossa vida ela é norteada por princípios cristãos. E se ela é norteada por princípio cristão, nós não vamos abrir mão do que a palavra de Deus nos ensina, que sabemos que é vida, para simplesmente nós mantermos o companheirismo com as pessoas e com o mundo lá fora. Nós não vamos de maneira nenhuma abrir mão, porque vamos ser perseguidos. Espera aí, a perseguição faz parte da vida cristã. O próprio Jesus falou que por causa do nome dele nós seríamos perseguidos, nós seríamos envergonhados, presos, maltratados, mortos. Então nós temos consciência de que a partir do momento em que nós recebemos de Deus uma palavra e nós entendemos essa palavra no nosso coração e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir desse momento nós estamos dispostos a enfrentar a própria morte, se for possível, mas não negar o nome do Senhor. E é exatamente isso que essas leis anticristãs, é isto que essa perseguição velada, que parece que não é coisa nenhuma, é só coisa na cabeça de crente, de cristão, desse pessoal aí bitolado, muitas vezes até dizem sobre isso, mas na verdade não, é uma realidade que nós enfrentamos e precisamos ter consciência que ela está presente em todos os segmentos da sociedade, inclusive na nossa própria família. Porque a Bíblia chega a dizer que os nossos inimigos estariam dentro da nossa própria casa. Por quê? Porque nem todo mundo está disposto a ouvir a voz de Deus e obedecê-la. E se alguém não obedece à voz de Deus, ele então está tendente a qualquer coisa. Uma pessoa que não obedece a Deus, ele está disposto a fazer qualquer coisa, inclusive entregar os membros da sua família para a destruição, se houver necessidade que a pessoa tome a posição daquela, aos seus próprios olhos, uma necessidade. Então nós vemos a perseguição constante, muitas vezes violenta, que acontece nesses países. Mas vemos então agora no segundo ponto a perseguição velada, com leis anticristãs. Nós vimos então agora uma perseguição inteligente. O que é uma perseguição inteligente? É aquela em que percebe que não adianta tentar matar os que creem em Jesus. Porque parece que na nossa vida é como semente. Quanto mais você mata o servo fiel, quanto mais você tenta destruir uma igreja que tem compromisso com Deus, mais ela se coloca disposta a sofrer e morrer por amor a Jesus e continua pregando o Evangelho, porque a igreja fiel, o crente fiel, ele sabe que se ele morrer no corpo, contudo, ele tem a sua alma garantida para a vida eterna.
Então ele não está preocupado com as coisas que acontecem. Ele não está preocupado se alguém vai gostar dele ou não. Ele não está preocupado se as pessoas vão concordar com o que ele diz ou não, desde que o que ele diz, o que ele faz, o que ele vive, seja baseado na palavra de Deus. As outras coisas não importam, o sofrimento não importa. Melhor sofrer com Cristo do que aparentemente viver uma vida de delícias sem Cristo. Então, nós vimos que, como a perseguição e a violência não estão surtindo efeito, quando nós percebemos que a perseguição velada também não surte efeito, porque o cristão, ele continua glorificando a Deus mesmo quando está desempregado, ele sente o impacto da situação. É difícil você conviver com a barriguinha vazia quando acontece. É difícil você conviver com a ingratidão, com a decepção. É difícil você conviver com as mazelas desse mundo. Mas aquele que teve o encontro com Cristo, ele sabe que tudo tem um tempo determinado por Deus. E ele entende a palavra do Senhor que diz que tudo coopera para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo a sua aprovação. Ou seja, Deus tem um propósito em todas as coisas, e ele continua glorificando ao Senhor, e ele vai se dirigir e falar com aquele que pode resolver a sua vida. Ele vai falar com Deus. Então a perseguição velada não consegue de maneira nenhuma tirar o crente fiel da presença do Senhor. Agora existe um grande problema, é que essa perseguição inteligente, ela é uma desconstrução de valores cristãos. Ela coloca coisas nos lugares indevidos, nos valores cristãos, para fazer com que o cristão seja enganado, pensando que está fazendo a coisa certa, pensando que está agindo segundo Deus. Existe toda uma manipulação para trabalhar de maneira tranquila, e isso tem destruído muita gente. Por quê? Tem destruído muita gente porque a partir do momento em que eu começo a pensar que hoje o cristianismo tem toda a liberdade, eu acabo abrindo a guarda, eu acabo acreditando que a paz, e a Bíblia diz, inclusive a Bíblia nos fala sobre quando disserem paz, paz, sobrevirá repentina guerra. Porque a paz deste mundo, ela é um engano. Ela tem como função apenas fazer com que as pessoas abram a guarda e desconstruam aquilo que é correto, pensando que tudo está bem e que tudo está tranquilo. Mas nós sabemos que a palavra nos ensina que o inimigo das nossas almas não é o meu semelhante, não é a pessoa que está perto de mim. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, não é contra aquele que está próximo ou distante de mim, que é meu semelhante. A Bíblia fala que a nossa guerra, ela é contra principados e potestades, são contra esses seres malignos espirituais, que a Bíblia chama de demônios. E é isso o que a palavra de Deus nos ensina. Então nós precisamos entender que tudo diz respeito à nossa alma, tudo diz respeito à nossa vida com Cristo ou fora dele. Então nós precisamos ter essa consciência. E por isso é que a perseguição inteligente, ela acaba trazendo tantos problemas e tantas destruições. Uma das coisas interessantes é que quando a palavra de Deus nos fala sobre essas sutilezas, todo ataque acontece exatamente contra a Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa base, é a nossa regra de fé e prática. Sim. E outra coisa, nós estaremos inclusive mencionando isso. Miri falou que agora é contra a Bíblia, usando a própria Bíblia para tentar distorcer a verdade da palavra de Deus. Então nós vimos que essas sutilezas acontecem com os ataques à Bíblia.
Nós dissemos por leis anticristãs, que procuram tirar a família do foco, procuram desestabilizar a família, procuram levar um entendimento errado de qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, qual é o papel do filho, qual é o papel da própria família em si no meio da sociedade. Então essas leis anticristãs, elas atacam a Bíblia de maneira furtiva, tentando desestabilizar aquilo que Deus determinou. O segundo ponto é pelo entretenimento. Vocês prestaram atenção? A gente tem comentado aqui em casa, diversas vezes a gente tem percebido que até um tempo atrás o Facebook, por exemplo, estava perdendo aquele estilo diante, principalmente dos jovens. Mas aí depois que se criou o WhatsApp, aquela parte de vídeos, se percebe que as pessoas ficam muito tempo antenados. O que antes era só passar para ver pequenas fotos, hoje não. Com um clique você acaba entrando em uma outra página, e essa outra página acaba te dando entrada a outra página, e quando você percebe, você gastou muito tempo, ou melhor, você perdeu muito tempo com coisas que não edificam, que não têm significado nem para a vida moral, quanto mais para a vida cristã. E essa quantidade de entretenimento e essa facilidade que hoje você não precisa mais pagar para poder locar um filme ou para comprar um filme, hoje você tem tudo ali na internet. Essa facilidade tem feito com que as pessoas elas deixem de ler a Bíblia, elas deixem de ver conteúdo cristão, elas deixem de ouvir uma pregação para estarem entretidas com coisas que não tem significado. Orar então já nem se fala. E aí vamos analisar direitinho. Quando você está com a sua mente cheia de todo esse entretenimento, você dobra o joelho para orar, aí começa a vir na sua mente isso e aquilo, e você começa a pensar nessas outras coisas. Quando você vê, você ficou 30, 40 minutos de joelho, e ao invés de orar a Deus, você acaba de joelho pensando em outras coisas. Eu passei por isso. Então eu não vou falar da experiência dos outros. Como é que eu sei? Porque eu vivi isso. Eu experimentei isso. E assim como nós passamos por isso, com certeza quantos milhares e milhares de pessoas estão passando por essa mesma situação. E hoje não tem mais alegria de orar. Por quê? Porque a mente está voltado para o entretenimento. Porque o entretenimento está tudo muito fácil, está tudo muito à mão, é apenas um clique, e às vezes não precisa nem digitar, você fala por áudio mesmo, aquele microfonezinho te leva a uma série de questões diante da pesquisa que você está fazendo. Então nós temos um ataque muito grande através do entretenimento. Agora o ponto que nós estaremos tratando nesta manhã, nós falamos sobre os ataques, nós estaremos falando sobre a distorção dos ensinamentos bíblicos. Como disse Miriam ali agora há pouco, estão usando a Bíblia para distorcer a Bíblia. Estão utilizando a Bíblia para distorcer o conhecimento da palavra de Deus. Mas então a quem se dirige o ataque? Esses ataques eles se dirigem a alguém que não quer conhecer a Deus? Eles se dirigem a alguém que tem a sua vida totalmente mundanizada? Não. Porque alguém nessa situação, ela não precisa nem ser atacada. Por quê? Porque ela já está vivendo, como diz um ditado bem mineiro, acredito que deve se falar no mundo inteiro, tem pessoas que estão vivendo como o diabo gosta. Estão cumprindo com tudo aquilo que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele ama. E praticando tudo isso, então ele não precisa de maneira nenhuma ser atacado, porque ele já está vivendo aquela realidade. E muitas vezes está fazendo parte do ataque que é feito àqueles que realmente querem ter um compromisso com Deus e conhecer a sua palavra. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, nos relata o discurso de Jesus, onde ele compara a vida cristã a duas casas.
Vocês se lembram? Jesus ele fala sobre a casa construída sobre a areia e ele fala sobre a casa construída sobre a rocha. Jesus está falando sobre duas casas. Qual é a diferença das duas casas no relato de Jesus? Nós podemos imaginar, eu fiz questão até de frisar isso aqui. Claro que nós estamos fazendo uma imaginação. Nós estamos imaginando que as duas casas foram construídas pelo mesmo profissional. Digamos que foram construídas pelo mesmo profissional. Digamos que o material usado para a construção das casas foi exatamente o mesmo. Talvez até a cor da pintura foi o mesmo. O modelo foi o mesmo, igual acontece com essas casas que são vendidas pela Caixa Econômica. Mesmo modelo, a mesma casa. A grande diferença é que uma das casas estava construída sobre rocha, enquanto que a outra casa estava construída sobre areia. As duas casas, elas estavam uma construída sobre a rocha e a outra estava construída sobre a areia. Mas à medida em que Jesus fala sobre elas, ele diz que as duas sofreram o impacto do clima, sendo atingida de forma igual pela chuva, pela enchente e pelo vento. O clima, período de tempestade, nós sabemos muito bem como funciona. Então nós vemos as casas sendo atingidas, as duas sendo atingidas pela chuva, pelos rios, em algumas traduções falam enchentes, e pelo vento. Então elas sofreram o impacto por cima, sofreram o impacto de lado e sofreram o impacto por baixo. Porque é isso que as chuvas, quando sobem, elas fazem. Elas criam enxurrada. E essa enxurrada, essa enchente, ela acaba atingindo as casas, principalmente por baixo, isso quando não destrói a casa por completo, quando o nível da água sobe muito. Mas, quando Jesus falou sobre isso, o que realmente ele estava querendo nos orientar? O que Jesus estava querendo nos dizer? A chuva que atinge as duas casas, a Bíblia nos menciona em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. A Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Então, dá-nos a entender que aquilo que atinge o nosso telhado espiritual são exatamente ações de demônios que tentam de todas as maneiras fazer com que a nossa mente ela esteja totalmente voltada para qualquer outra coisa que não seja Deus. Qualquer outra coisa que não seja Deus. Nós vamos abrir 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Glória a Deus. Só um instante. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Diz assim: destruindo os conselhos. Vamos ver um pouquinho a partir do versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo
os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A melhor maneira de nós estarmos em condição de enfrentarmos esses ataques que vêm na mente é levando todo o nosso entendimento a Cristo Jesus. É estando diante dele, levando cativo, ou seja, prisioneiro. Você já prestou atenção que muitas vezes nós enfrentamos uma verdadeira guerra quando estamos orando ou quando nós estamos procurando ler a Bíblia? E vem todo tipo de pensamento na nossa mente, vem todo tipo de situação para fazer com que nós venhamos nos esquecer do objetivo principal da oração, ou do objetivo principal na leitura da palavra de Deus, e a nossa mente começa a vaguear em tantas coisas, e aí você toda hora entra em luta e fala, não, pera ainda. Aí você vai e pensa uma coisa que não deveria, depois volta para a Bíblia, e fica aquele conflito. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter a preocupação de levarmos cativo tudo aquilo que vem à nossa mente, para que nós venhamos pensar apenas aquilo que é a vontade de Deus. Porque se nós deixarmos a mente vagueando, nós vamos estar vulneráveis aos ataques que são espirituais, que são as setas, os dardos que vêm para impedir que a nossa mente seja a mente de Cristo. A orientação da palavra é que nós tenhamos a mente de Cristo. Mas para isso, nós precisamos levar cativo tudo aquilo que vem como seta e como dardo por cima, na nossa mente, na nossa casa, no telhado da nossa casa espiritual, que são as ações demoníacas, para fazer com que nós percamos o rumo do nosso entendimento. E a Bíblia fala que nós temos que subjugar tudo isso, levando o nosso entendimento cativo, prisioneiro ao conhecimento da palavra de Deus. Então as duas casas foram combatidas do mesmo jeito por cima. Demônios atuando, procurando impedir que você pense em coisas corretas, que você pense na palavra de Deus, que você ore ao Senhor, que a sua mente ela esteja voltada para Deus, tentando fazer com que a sua mente seja vazia para as coisas de Deus, mas cheias para as coisas do mundo. E é onde pega aquela situação que nós falamos do entretenimento, como um dos exemplos. A sua mente, ela acaba vagando por tudo, mas ao mesmo tempo, o que é mais importante, a sua mente fica vazia, que é da palavra de Deus. E quando você enche a sua mente da palavra de Deus, você vive por ela, você pensa nela, você agradece a Deus, porque a sua palavra enche o seu coração. E aí sim, o ataque que vem por cima não surte efeito. E mesmo quando ele vem, você consegue identificar as sutilezas deste engano e enfrenta na autoridade do nome de Jesus, usando a palavra do Senhor. Foi falado sobre a palavra contra a palavra, eu me lembrei, só abrindo um parênteses aqui, de Jesus. O inimigo teve a coragem de tentar enganar Jesus com a palavra, e ele foi confrontado exatamente pela palavra. A Bíblia nos diz que nada se pode contra a verdade, senão pela verdade. Então a palavra de Deus, ela é a explicação para a própria palavra. A própria palavra de Deus nos dá ferramentas para vivermos aquilo que foi dito aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Eu não enfrento as situações com a inteligência humana, mas eu enfrento de maneira espiritual. E aqui a Bíblia diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha bem, a Bíblia já está falando, claro. A Bíblia está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são espirituais, porque vêm de Deus, para aqueles que levam cativo à obediência de Cristo tudo aquilo que se levanta
contra a palavra do Senhor. Então as duas casas, veja bem, as duas casas estavam sofrendo ataques iguais. O segundo ponto fala sobre as enchentes, sobre os rios que subiram. E aí a gente lembra muito sobre Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Porque Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, fala claramente que apanhai as raposas e as raposinhas que destroem a vinha em flor. Na Palestina, era normal, no período em que os frutos da parreira, as uvas, quando elas estavam maduras, as raposas vinham, se levantavam sobre as suas patas e comiam do fruto da figueira, da parreira. Isso era normal. Mas sendo grandes, de longe, o agricultor ele tinha a possibilidade de ver e de combater quando necessário. Mas as raposinhas não, elas não viam no parreiral quando estava nessa situação, elas viam quando a vinha estava em flor, quando ela estava ainda para começar a dar os seus frutos. E como ela não conseguia atingir o alto, ela cavava no pé do parreiral e destruía a vinha quando ela ainda estava em flor. Era muito difícil se notar uma raposinha pequenininha, mas uma raposa grande era bem vista. Isso nos leva a entender que são os pecados, os grandes e os pequenos defeitos. Os grandes defeitos, normalmente as pessoas procuram não mostrar, porque vão ser envergonhadas, porque qualquer pessoa está vendo, ó, isso está errado. Mas a questão são as coisinhas pequenininhas, aquilo que está lá guardado no coração, na mente, as coisas que são feitas furtivamente, que as pessoas não veem. Isso destrói a intimidade com Deus de uma tal maneira que antes mesmo dessa intimidade ela se concretizar, ela crescer, a pessoa acaba tendo a sua base destruída, porque a vinha ainda está em flor. E por isso nós temos que nos preocupar, porque enquanto o ataque dos nossos inimigos espirituais vem por cima, por baixo, com uma correnteza, de maneira tranquila, ninguém está percebendo, vem a chuva, a pessoa fica ali naquela coisa gostosa, está chovendo, eu vou dormir, eu vou me deitar, o clima fica gostoso, fica ameno, e aí o rio começa a subir, e a pessoa não percebe, só vai perceber quando a água toma uma altura que acaba chegando na cama e muitas vezes destruindo tudo que tem na casa e muitas vezes levando à morte alguns dos moradores daquele lugar. Assim são os pequenos pecados, as coisinhas pequenininhas que parece que não vão fazer diferença nenhuma, mas são essas pequenas coisas que começam pequenas, mas que quando se mostram grandes, muitas vezes a dificuldade de se resolver aquilo que foi mal começado. Essa história de que tudo que começa errado pode se consertar, isso é conversa fiada. O que começa errado vai terminar errado, a menos que você interrompa e comece da maneira correta. Mas esse negócio de tentar resolver uma parede que ela está mal levantada e depois dizer que vai tirar no reboco, isso acaba criando um problema sério. Eu falo isso como pedreiro. Quantas vezes a gente foi fazer um serviço numa casa e às vezes a solução de algumas paredes era realmente derrubar, porque ficava até mais barato você derrubar e construir da maneira correta do que tentar remediar e colocar uma janela onde estava tudo torto, colocar uma porta onde está tudo torto. Não tem jeito. E é exatamente isso que as enchentes fazem. Elas tentam fazer parecer que não há problema nenhum. Os pequenos pecados, as pequenas coisinhas, os pequenos pensamentos tentam fazer parecer que não há problema nenhum. Mas quando nós nos assustamos, aquilo que começou pequenininho acaba abalando a estrutura das nossas paredes, da nossa casa espiritual. São os pecados. Agora vem o terceiro ponto, e é onde nós estaremos nos focando mais. Porque, aliás, primeiro nós vamos voltar para as nossas respostas.
Nós vimos que Cantares de Salomão fala sobre o acontecimento, o ataque. Mas a Bíblia nos dá uma resposta, como nós vamos fazer diante dessas situações. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Nos diz: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Nós temos liberdade para fazer qualquer coisa. Agora a grande questão é, a orientação da palavra de Deus é que nós não usemos da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Nós vimos Davi lá no Salmo 139, versículo 23 ao 24, ele falando: Senhor, Deus, sonda-me, sonda meu coração, veja se há em mim algum caminho mau. Davi estava dizendo: aquilo que eu não estou vendo, Senhor, me esclareça, abre a minha visão para que eu enxergue aonde eu estou andando errado, e muda a minha vida, corrija a minha vida. É o que a Bíblia nos fala. E aí, examinando, vendo exatamente o que Davi estava dizendo, tem um versículo que nós usamos para a ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, na parte A. Antes de cear, a orientação de Deus, através de Paulo, foi: examine-se o homem a si mesmo. Paulo estava dizendo, antes de tomar a atitude de cear, faça um autoexame da sua vida, porque não são os outros que precisam estar focando em você, mas você se conhecendo, você precisa examinar a si mesmo. E aí a gente vê Davi dizendo: sonda, meu Deus. É preciso maturidade para tomar essas atitudes, de não dar ocasião à carne, de pedir a Deus que me sonde e me corrija se houver necessidade, e de fazer como Paulo ali aos Coríntios, dizendo: examine-se o homem a si mesmo, faça uma reflexão da sua própria vida. É muito fácil eu olhar as minhas qualidades, é muito fácil eu olhar as coisas boas que eu faço, e não refletir acerca daquilo que precisa ser mudado. Então a maneira de nós enfrentarmos os pecados, enfrentarmos as correntezas, os rios, as enchentes, é estando debaixo da direção de Deus, nos corrigindo e buscando de Deus entendimento do que precisa ser corrigido. É isso que nós precisamos fazer. Aí agora nós vimos um outro ponto, que é exatamente sobre os ventos. E para falar sobre o vento, a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 14. Diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rota por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nesse ponto está falando sobre a distorção da palavra de Deus, ventos de doutrinas, ensinamentos errados, ensinamentos heréticos, usando a palavra de Deus. Mas antes de entrarmos nesse ponto que diz claramente sobre as sutilezas do engano, nós vamos falar um pouco sobre a questão das duas casas. Todas elas, as duas, foram combatidas da mesma maneira. Tentativa de levar a mente das pessoas a se distanciarem da verdade de Deus. As duas enfrentaram. Tentativa de fazer com que os pecados abalassem a casa por baixo. As duas passaram. E os ventos de doutrinas, as heresias, as distorções que estamos sujeitos, qualquer um de nós, cristãos ou não cristãos, estamos sujeitos a enfrentar com as mentiras que vêm camufladas de verdade para tentar nos afastar do conhecimento da verdade. As duas casas passaram. Mas então qual é a grande diferença? É que embora eram bonitas por cima,
a base das duas era diferente. Uma estava instável, era alguém sem firmeza nenhuma, era areia. Areia é fragmento de rocha, a areia até o vento leva, as pessoas puxam, tiram de um lado para o outro. Ela pode ser manuseada com muita facilidade. É como uma pessoa que não tem firmeza na palavra, uma pessoa que não tem firmeza em Cristo Jesus, que até participou muitas vezes dos trabalhos dentro de uma igreja, talvez assumiu funções, talvez teve toda uma estrutura aos olhos humanos, mas lá por dentro nunca teve certeza da sua salvação, nunca teve uma convicção firme acerca da sua fé, nunca entendeu de verdade qual era o propósito de Deus para a sua vida, e por causa disso, a construção pelo lado de fora foi como um ditado lá que se diz, que era para inglês ver, era aquilo que se mostrava aos olhos humanos, mas interiormente estava destruído. A sua fé não estava firmada em Cristo Jesus, a sua fé estava firmada na religião, a sua fé estava firmada nos costumes, a sua fé estava firmada no prazer de estar ali junto com outras pessoas, louvando, ouvindo pregação, falando alguma coisa, mas interiormente a sua casa estava construída sobre areia, não tinha base firme. Essa casa não suportou os problemas que vieram. Começou com rachadura, começou a pintura a descascar e não foi cuidada, começou isso e aquilo, por quê? Porque era uma casa totalmente desestruturada na sua base. Você vê que a pintura começa a descascar quando tem umidade por baixo da... Miri estava me dizendo aqui agora uma coisa, que a própria pintura começa a descascar quando acontece umidade. Começa a subir umidade, começa a descascar na parede, começa aquela aparência feia, começa então a cair aquela areinha. Por quê? Porque ela foi atingida na base. Ela foi atingida na base. Então nós precisamos ter compreensão de que uma casa despreparada, onde uma pessoa ela se volta com muita facilidade para as coisas do mundo, onde a pessoa acredita no que quer acreditar, onde ela começa a achar que aquilo que ela tem por cima é suficiente para lhe manter de pé. Quando ela se assusta, a casa caiu. E aí vai ficar aquela pergunta, mas gente, como é que eu passei por isso? Ou alguém vai dizer, como é que fulano ou fulana, que parecia tão espiritual, hoje está no mundo? Ou então talvez não está no mundo, mas está ali com a sua vida destruída dentro de casa. Então nós precisamos entender que a grande diferença está na base. A estrutura de cima, ela pode sofrer todo tipo de modificação, mas a base tem que ser estável. Quando você precisa de uma construção firme, principalmente de andares, você acrescenta na base para que a estrutura ela esteja em condição de suportar qualquer coisa que venha. Seja os tremores, seja muitas vezes um peso acima, seja os impactos pelo lado, uma casa bem construída, ela não sofre rachaduras. Quando ela tem rachaduras, significa que alguma coisa não foi construída da maneira correta. Isto é uma construção, e é por isso que Jesus estava falando sobre a nossa vida, daquele que serve a Cristo, ser como uma casa edificada sobre a rocha ou sobre a areia. A casa que foi edificada sobre a rocha, que a sua base é Cristo, a pedra angular, a estrutura firme e forte, o Deus Todo-Poderoso. A nossa casa, quando construída como base, Jesus Cristo e a sua palavra em nós, ela passa por qualquer situação, ela pode até se entristecer, nós podemos até passar por calamidades, mas nós somos mais do que vencedores, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Cristo para destruir fortaleza. A grande diferença não está na quantidade de impactos que nós recebemos na vida cristã,
porque podemos receber mais ou menos. A grande diferença é que, quando nós recebemos esse impacto, em quem nós estamos firmados? Aonde está a nossa base? Aonde está a nossa estrutura? Enquanto a casa sobre areia não mantém os princípios da palavra de Deus, não mantém a sua base, que é Jesus Cristo, a casa edificada sobre a rocha, ela mantém os princípios, porque entende que são fundamentais para a eternidade com Cristo. Porque entende que princípios não são negociáveis, não são relativistas, não é de acordo com uma coisa aqui, amanhã ali, não. É isso que nós precisamos entender. Os impactos da palavra de Deus são muito mais profundos e mais constantes do que qualquer coisa que venha contra a nossa vida espiritual, tentando nos atingir por cima, pelos lados ou por baixo. Nós conseguimos enfrentar o inferno, nós conseguimos enfrentar os pecados, e nós conseguimos então enfrentar tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus através da palavra do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, com relação aos vetos de doutrinas, os ensinamentos errados, nós vamos procurar acrescentar algo dentro daquilo que temos colocado aqui nesse estudo para a nossa compreensão. Examinando o livro de Mateus capítulo 17, versículo 13, nós vimos Jesus ensinando acerca de duas portas, a estreita e a larga. Texto muito conhecido. Você pode perceber que o ensino em si, ele está trazendo verdades da palavra de Deus, com palavras que são conhecidas, que são pregadas por diversos pastores, por diversos pregadores, pastores ou não, e todos eles com fundamento na palavra de Deus. E nós vimos no capítulo 17, versículo 13, Jesus nos ensinando então sobre a porta estreita e a porta larga. Segundo esse texto, a porta estreita é usada como comparação à vida cristã genuína e a larga como o mundo com seus prazeres carnais. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento da palavra de Deus, se você pegar e falar com ela sobre a porta larga, a porta estreita e a porta larga, e perguntar, ela vai dizer não, a porta estreita é o caminho que conduz à vida eterna. É o momento, as coisas difíceis que a gente enfrenta, mas em Cristo. E a porta larga não, é o pecado, é o mundo, enfim. Não é difícil as pessoas te darem uma resposta como essa. E aqui então, a porta estreita é usada como comparação à vida cristã genuína e a larga como o mundo com os seus prazeres carnais. Aparentemente nada demais, muito explicado. Muito explicado. Se fala muito acerca dos dois pontos, a porta larga e a porta estreita. Mas como nossa regra de prática e fé é a Bíblia, considerando os textos a seguir, farei subdivisões no que consiste a porta larga. Vamos então aplicar a porta larga? 2 pontos. O mundanismo e os pecados. Embora haja crentes descompromissados, não é comum vermos cristãos envolvidos nas diversas áreas de pecado. Se você, em uma reunião, convidar pessoas de sua igreja para irem com você adulterar, prostituir, roubar ou se drogar, você será prontamente repreendido e alguém lhe dirá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. E ainda, vão dizer Gálatas 5, 19 ao 21, porque são obras da carne. Ou Apocalipse capítulo 21, ao versículo 8, ou capítulo 22, versículo 15. Se você fizer essas coisas, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Eu acredito que ninguém vai chegar ali numa reunião de crente, um crente chegar na reunião de crente e chamar os outros que estão ali naquela reunião cristã
para fazer qualquer uma dessas coisas ruins. Ele vai ser repreendido. Alguém vai levantar a mão e falar assim, ó, está repreendido em nome de Jesus. Então, por quê? Então, essa parte da porta larga não consegue nos atingir com facilidade, porque são coisas visíveis. Porque são coisas que nós já aprendemos desde o princípio que não devemos fazer. Então o inimigo das nossas almas, Satanás, ele não vai pegar e perder tempo tentando levar alguém a cometer algo que ele sabe que não vai acontecer. Ele já sabe que não vai acontecer. Então ele vai fazer uma coisa que infelizmente tem trago tanta destruição. E se você pegar e começar a conversar com muitas pessoas que examinam as Escrituras, que leem a Bíblia, que participam de estudos bíblicos, de escola bíblica dominical, eles vão falar da grande preocupação na maneira como o ensinamento da palavra de Deus tem sido deixado para trás. Não se conhece grandes pregadores que não tenham sido ou não sejam alunos de escola bíblica dominical. Eu costumo dizer, quando eu chego num local, se eu quero conhecer a igreja onde eu estou indo, eu vou na escola bíblica dominical ou vou numa reunião de oração. Porque se a igreja tem uma escola bíblica dominical firme, com pessoas que valorizam o ensino da palavra de Deus, e se uma igreja ela tem uma reunião de oração firme, onde as pessoas valorizam aquele momento de intimidade coletiva com Deus, então esta igreja é uma igreja que realmente entende o seu papel e ela está firme nos seus propósitos de servir a Deus. Porque ir numa igreja num domingo à noite é fácil. Normalmente, principalmente se for uma igreja muito bonita, muito organizada, cheia de aparato, onde o povo é alegre, você vai num culto de domingo à noite, é normal que haja um número de pessoas grande. Agora, nós observamos a estrutura da igreja através do seu ensino da palavra de Deus, através da frequência que ela tem nas suas escolas bíblicas dominicais e nas suas reuniões de oração. Porque é ali que nós aprendemos a palavra de Deus e é ali que nós aprendemos a valorizar o meu momento de intimidade em oração com Deus, junto com os meus irmãos em Cristo Jesus. Então, o que você vai fazer? Observar. É o ensino da palavra de Deus que vai nos dar essa estrutura, até mesmo para nós orarmos da maneira correta. Porque se eu não conhecer a palavra de Deus, eu vou pedir qualquer coisa a Deus e achar que Ele é obrigado a me dar. A palavra deixa bem claro lá em Tiago: pedis e nada recebeis, porque pedis mal para gastar os vossos próprios deleites. Então existem pedidos que são vaidosos, existem pedidos que são puramente humanos para satisfazer algo na nossa vida, mas que não tem valor prático, seja para a nossa própria vida, seja principalmente para a nossa intimidade e relacionamento com Deus. Então a palavra vai nos ensinar. A palavra vai nos dizer que não existe oração bonita. Aos olhos humanos ela pode ser, mas ela não tem eficácia quando direcionado a Deus. A Bíblia diz claramente que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que faz essa organização de ideias, digamos assim, de modo que aquilo que nós estamos orando, ele possa ser recebido por Deus através de Cristo Jesus. Então nós vimos que o pecado natural não é um meio muito eficaz de Satanás conseguir levar alguém a se distanciar de Deus. Eu estou falando de alguém com a sua vida firmada na rocha. Estamos falando de alguém que tem compromisso com Deus, de alguém que examina as Escrituras e tem a sua vida pautada na oração, que tem fidelidade com o Senhor. Então os pecados naturais não vão conseguir tirar essa pessoa da presença de Deus, porque essa pessoa vai estar alerta, porque faz parte do mundo com o seu sistema de coisas, com as suas naturezas carnais.
ou a sua natureza carnal. E aí então o inimigo, que não é bobo coisa nenhuma, mas você se lembra, ele tem ardis, ele tem sutilezas para que o engano seja propagado da maneira mais furtiva possível, de maneira que ela seja dificilmente detectada. Como esse vírus aí que trouxe tantas mortes ao redor do mundo, foi difícil de se detectar, até que as coisas tomassem forma e pudesse ser prontamente conhecido quantas vidas foram mortas. Assim também acontece na nossa vida espiritual. Por isso nós precisamos estar preparados para o momento que nós vivemos. Então nós vimos que o segundo ponto, e o mais perigoso, na verdade o realmente perigoso para a nossa vida, que servimos a Deus e que a nossa vida está baseada na palavra, são os ventos de doutrina descritos lá no livro de Efésios. Ventos de doutrinas. Então nós vamos ver que o ponto principal nesta maneira de enganar está na adulteração no ensino das Escrituras. Adulteração no ensino das Escrituras. Cristãos amam ouvir louvores, pregações, ler a Bíblia, orar. Que tal inserir distorções furtivamente nas letras dos hinos, nas pregações ou em reunião de oração? Se parecerem verdadeiros, passarão despercebidos como uma mensagem subliminar. O que é uma mensagem subliminar? Nós escutamos muito, eu falo nós, as pessoas mais velhas, isso lá pelos anos 80 por aí, anos 90, se falou muito ainda sobre isso, sobre as mensagens que estavam embutidas em canções de alguns cantores. Em particular foi muito mencionada a série de Xuxa, quando ela cantava aquelas músicas infantis, mas quando existia um LP, aquele disco de vinil, aí você tinha uma rotação certa para mover ao contrário o disco, e você ouvia como que verdadeiras palavras ditas para amaldiçoar aqueles que estavam ouvindo. Eram as mensagens subliminares, mensagens embutidas furtivamente em mensagens que pareciam inofensivas, que estavam ao alcance de todos. Aquelas coisinhas desapercebidas que ninguém vai prestar atenção. Parece apenas um ruído, parece apenas uma coisinha mal colocada, mas não tem problema. É por isso que eu me preocupo muito quando vou ministrar, de ter aquela preocupação de não tentar colocar na Bíblia o que não está nela, simplesmente porque a minha imaginação me leva a crer na possibilidade de que aquilo tenha acontecido. Só para vocês terem uma ideia, eu não usei aquela expressão imaginemos que as duas casas foram construídas pelo mesmo profissional, com as mesmas características e o mesmo material, mas eu poderia pegar e colocar que não, as casas foram construídas do mesmo jeito, então eu estaria embutindo uma informação dentro do que a palavra de Deus estava me ensinando ou está me ensinando, dando a crer que tinha acontecido da mesma maneira. Então é preferível nós dissermos, suponhamos ou poderíamos crer que em uma situação normal, como a que nós vivemos hoje, esta situação acontecesse desse jeito. Então eu estou identificando que ali é uma palavra dita por mim, para dentro do assunto trazer uma compreensão mais clara daquilo que está sendo ensinado. Eu não estou implantando o meu modo de pensar, eu não estou causando uma interpretação particular. Eu estou apenas fazendo menção de que nos dias atuais, nós poderíamos fazer dessa maneira. Mas não é assim que a Bíblia está dizendo. Eu não estou distorcendo a palavra do Senhor. Eu estou apenas trazendo uma compreensão mais clara para que nós possamos entender aquilo que estava sendo ensinado. Lembre-se o que era uma parábola. Uma parábola era nada mais, nada menos do que uma maneira, uma alegoria,
uma forma simples de mostrar para as pessoas com algo que elas estavam acostumadas no seu dia a dia, ensinar com algo que era rotina da vida das pessoas, princípios que são espirituais. Jesus fazia isso. E a Bíblia nos mostra em diversas passagens no Velho Testamento, Deus se utilizando através dos profetas de palavras de alegoria para que o povo entendesse o que Deus queria falar naquela situação. Então nós vimos aqui que há muitas maneiras. Vocês prestaram atenção o perigo que tem tido diversas canções? Volta e meia nós temos comentado por aqui que algumas das coisas mais difíceis que nós temos visto dentro das canções é a modificação de conteúdo bíblico usando as músicas. E as pessoas não leem a Bíblia, mas elas escutam um hino, uma canção, um louvor, uma canção, um gospel, e elas têm facilidade de guardar aquilo que está na letra dessas canções, e muitas vezes passando adiante, até mesmo em pregações, aquilo que as canções estão dizendo, mas que destoam do que realmente a Bíblia nos ensina. Você quer ver uma canção muito conhecida, principalmente no meio chamado pentecostal? Foi aquela canção de Damares, que é Sabor de Mel, cantada, introduzida em todos os segmentos, ou na maioria dos segmentos cristãos, e as pessoas colocaram isso de uma maneira como se realmente fosse a Bíblia ensinando, e apenas aqueles que examinam as Escrituras, buscando o entendimento e discernimento de Deus, viram que ela traz duas teorias perigosas. Uma delas é a teologia da prosperidade, em que o crente ele nasceu para ser rico, em que o crente ele tem que ditar para Deus aquilo que ele quer e Deus é obrigado a lhe dar, mostrando também um outro ponto perigoso, que a minha vida cristã ela é reconhecida como genuína se as pessoas olharem que eu sou um sucesso, e as pessoas vão aplaudir o meu sucesso e dizer que eu realmente sigo a Deus, e que Deus ele está se aproveitando das coisas deste mundo para conspirar ao meu favor. Então é uma teoria muito perigosa, porque a Bíblia não diz assim. A Bíblia deixa bem claro, desde Jesus: no mundo tereis aflições, vocês não devem ficar ansiosos por coisa alguma. A Bíblia fala: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus sabe o que nós necessitamos. Olha bem o que nós falamos sobre o livro de Tiago, que pedis mal e nada recebeis, porque pedis para gastar nos vossos próprios deleites. Então o ser humano, por sua própria natureza, ele tem essa facilidade para acreditar muito facilmente nessas palavras, porque é conveniente você crer que tudo conspira para o meu bem, porque eu aceitei Jesus. É como se Jesus tivesse vindo ao mundo, morrido numa cruz, ressuscitado, para dar coisas para as pessoas. E o outro ponto é aquele entendimento triunfalista que nós colocamos agora há pouco. Olha, de ser cauda, de ser cabeça e não cauda. Uma palavra que foi mencionada para a nação de Israel. Estava falando não de um indivíduo de forma específica, mas estava falando para a nação de Israel. De tudo aquilo que Deus havia determinado para ela, se eles obedecessem a Deus, se atentamente ouvires a minha voz. Sempre foi a palavra de Deus. Se eles dessem crédito àquilo que Deus havia orientado, eles seriam bem-sucedidos. Então eles seriam cabeça e não cauda. Você já pensou uma situação, aí alguém fala assim: ah, mas isso é para a vida cristã de uma pessoa. Aí como é que você me explica? Então vamos colocar um pastor e um diácono de uma igreja. O diácono é o dono da empresa e o pastor vai trabalhar como funcionário lá. Então o pastor passa a ser cauda? Se você analisar de uma forma muito humana, então a posição do pastor, estamos avaliando de forma assim clara, a posição do pastor então não deveria ser de quem é o dono da empresa e o diácono o seu funcionário? Então há uma grande distorção. O fato de eu trabalhar para alguém que não é cristão não me torna cauda.
O que me torna cauda é a minha falta de compromisso diante de Deus, que me leva a sofrer uma derrota espiritual. E aí eu acabo abandonando a fé. Então nós temos que tomar cuidado, porque nas letras que se canta nos dias atuais, há um sensacionalismo tamanho, e há uma projeção para o ser humano, e um ensinamento dizendo que nós somos a obra-prima de Deus, colocando como se os anjos que estão na eternidade com o Senhor não fossem coisa nenhuma, apenas meros empregadinhos para satisfazer os nossos caprichos diante de toda a situação. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque as letras dessas canções estão trazendo muita coisa subliminar, muitas mensagens furtivas que estão distanciando aqueles que deveriam examinar as Escrituras para conhecer a verdade da palavra do Senhor. E aí nós vemos então a mesma coisa acontecendo com modus operandi nas orações, aonde a oração genuína tem dado lugar a um verdadeiro teatro criado para entreter aqueles que fazem parte daquele trabalho, daquela reunião. Eu poderia mencionar diversas coisas aqui, mas aqueles que conhecem o poder da oração de verdade sabem como tudo está mudado. Ao invés de se orar a Deus, estão gastando mais tempo com louvores que muitas vezes nem são louvores. São puramente canções repetitivas de 10, 15 minutos, como se fosse yoga. Como se aquilo ali fosse para te levar a um alto grau de espiritualidade. Sem a canção não tem espiritualidade? Sim. Exatamente. A maioria das canções estão servindo para isso, mostrando apenas como Deus falando e colocando você como alguma coisa de extrema importância, a ponto de você não precisar mais falar com Deus. Então nós vimos isto de maneira perigosa acontecendo. O entretenimento dentro das nossas reuniões de orações tem tomado o verdadeiro local, o verdadeiro lugar da adoração, da busca, da satisfação pessoal com Deus, com uma vida de intimidade com o Senhor. Isso não pode acontecer. E as pregações então? O alimento muitas vezes, meu querido, ao invés de ser aquele alimento sólido da palavra de Deus, está parecendo como aquelas ervas que foram colhidas lá no livro de Eliseu, você lembra? Quando o povo, eles foram fazer ali como um guisado, uma sopa gostosa, e no meio daquilo que eles colheram, havia ervas venenosas. Se não fosse a ação de Deus através de Eliseu, o povo teria chegado à morte. Meu Senhor, a morte na panela, foi o que um dos discípulos de profeta falaram. Então por quê? Porque não houve o cuidado de observar qual era a alimentação. Nós vimos que uma das palavras ditas por Davi no Salmos 23 é: deitar-me faz em verdes pastos. Deixa eu te falar uma coisinha que muita gente não sabe sobre os costumes da Palestina. Antes que as ovelhas fossem levadas ao pasto, o pastor tinha o cuidado de olhar para ver se no meio da pastagem não haviam ervas venenosas, não haviam no meio alguma coisa que fosse trazer dano às ovelhas no momento em que elas estivessem sendo alimentadas, porque o momento da alimentação era um momento de tranquilidade. Isso a própria ciência já prova, que alguém que vai almoçar e começa a ficar entretido com alguma coisa e vai se alimentar de forma mecânica, ou então por raiva, ele não tem uma boa mastigação e ele também não tem uma digestão saudável. Então o momento da palavra de Deus não é momento de distrações, não é momento de criar mecanismos para entreter o público,
Porque se eu preciso ficar fazendo gracinhas no meio de uma pregação séria para conseguir fazer com que as pessoas elas tenham atenção no que está sendo falado, alguma coisa está errada, porque Deus não é Deus de brincadeira. Deus, ele não entretém as ovelhas como se entretém os bodes. Deus não usa de subterfúgios para que a sua palavra ela chegue aos corações, porque a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor, ela é como um martelo que esmiuça a penha, ela tem um impacto na vida de alguém que está ouvindo e atentando para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vem para tirar toda a camuflagem de santidade. Ela vem para tirar tudo aquilo que camufla, achando que aquilo ali vai ser o suficiente, a camuflagem vai ser o suficiente para deixar transparecer uma santidade que aos olhos humanos ela pode ser realmente vista, mas diante dos olhos de Deus não. Então a palavra de Deus, ela descobre, ela penetra até a divisão da alma, ela vai lá no mais profundo do nosso interior e trabalha tudo aquilo que existe na nossa vida para mudar, para melhorar, para aperfeiçoar aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender, porque a Bíblia nos diz isso. Você vê que no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro fala, dentre outras coisas, como entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, sutilezas do engano. Falsos mestres. Você não vai ouvir uma pessoa do mundo, você vai ouvir alguém que está próximo de você. Para o camarada ele poder ser reconhecido como mestre em um lugar, ele precisa ser acolhido pelas pessoas e a sua mensagem precisa ter credibilidade, ele precisa ser respeitado para ele ser reconhecido, não como um pregador comum, não como qualquer um de nós que chega e fala uma palavra da parte de Deus. Mestre é alguém que entende-se, estudou para assumir aquela posição. É alguém que tem conhecimento suficiente para não apenas levar uma palavra superficial, mas esmiuçar a Bíblia com entendimento e clareza, para que as pessoas possam absorver entendendo a palavra que está sendo ensinada. E você vê que Pedro estava dizendo, como entre vós haverá falsos mestres, que introduzir, colocar furtivamente, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Todo engano tem a finalidade. Ninguém engana alguém apenas por enganar. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo e o que ele quer fazer. Ele sabe aonde tudo isso vai chegar, se aquele engano puder ser introduzido como ele planejou. Depois nós vimos em 1 João capítulo 4, versículo 1, dizendo, amados, não deis crédito a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Meus queridos, quando você vai falar alguma coisa, alguém fala que você está querendo extinguir o espírito, a Bíblia diz que nós temos que provar os espíritos para saber se vem de Deus mesmo. O apóstolo Paulo, no capítulo 17, versículo 11, chega a mencionar lá no livro de Atos, que o povo da cidade de Bereia foi muito mais prudente, porque eles examinaram, mais prudente do que o povo da cidade de Tessalônica, porque o povo de Bereia examinava nas escrituras para ver se aquilo que Paulo estava dizendo condizia com a verdade. Mesmo sabendo quem Paulo era, sabendo o mestre que ele era, sabendo o significado do seu ensino, ainda assim o povo de Bereia preferiu observar cuidadosamente, examinando as escrituras, para saber se o que Paulo estava ensinando condizia com a verdade. E é interessante, é que a Bíblia nos fala que o próprio Paulo chega a mencionar que se um anjo, ou eles mesmos, ou qualquer pessoa chegasse com um ensinamento diferente daquilo que tinha sido ensinado, que ele era anátema, que ele fosse simplesmente ignorado, porque ele seria maldito.
Porque todo ensino que contradiz a palavra de Deus, ele tem como objetivo afastar a pessoa de Deus, porque ensina aquilo que é um engano, porque ensina uma mentira. No livro de Romanos, capítulo 16, versículos 16, 17 e 18, a Bíblia fala que mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Então, palavra suave, aquela palavra que vem para colocar você em um lugar, para falar que você é isso, que você é aquilo, mas não te ensinam a verdade. São palavras suaves e de bajulação. É a pessoa que tenta bajular, que tenta colocar você de uma maneira tão alta, que se você não tomar cuidado, você vai ter uma queda muito grande por causa da bajulação. São os elogios excessivos, com a finalidade de derrubar, de destruir, de enganar. E assim, Paulo também fala lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 4, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, vocês lembram como é que a serpente enganou a Eva? Ele não chegou falando, ó, vocês vão morrer, vocês vão ser destruídos, Deus vai castigar. Não, olha, ele falou, olha, não é verdade que Deus falou que vocês não deveriam comer dessa árvore aí? Aí quando ela falou que sim, ele disse, mas é porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão ser como Ele. Vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Ele não disse que a pessoa passaria a ter malícia na situação. Esse conhecimento do bem e do mal não era uma coisa boa. Não era ser como Deus, mas era tentar usurpar a glória e o poder de Deus. Era querer se igualar com aquele que é o Criador dos céus e da terra e tentar tirar de Deus o lugar que é dele, coisa que é impossível de se fazer. E aí Paulo estava dizendo para o povo ali, ó, de Coríntios, eu tenho uma preocupação, que por vocês não entenderem, por vocês se acharem tão espirituais, vocês sejam enganados como foi Eva, de uma maneira sutil, dissimulada, com astúcia, de uma forma que o engano vai destruir a intimidade de vocês, levando a alma para o inferno. Então, meu querido, nós vamos abrir aqui um parêntese. Há uma grande diferença entre alguém que prega e ensina sem conhecimento. Preste atenção. Há uma grande diferença entre alguém que prega ou ensina sem conhecimento, mas é por causa da sua simplicidade, como aconteceu com pastores no passado. Gente, que coisa gostosa, a gente ia nas roças, ia nos lugares, e aqueles pastorzinhos, aqueles irmãozinhos e irmãzinhas, na maior simplicidade, nós fomos, mas falavam com um amor tão grande na sua simplicidade da palavra de Deus. Não estamos falando sobre alguém que não pôde aprender, mas estamos falando, e nesse sentido, sobre falsos mestres que fazem as coisas premeditadamente. O que é premeditado? É eu ensaiar toda uma situação, sabendo exatamente qual é o meu objetivo, e levando as pessoas a serem enganadas, desejando que elas sejam enganadas para a sua destruição. É alguém que já planeja com cuidado aquilo que vai fazer, porque ele sabe exatamente o que vai acontecer depois que o engano for introduzido. Então há uma grande diferença. Você vai encontrar irmãozinhos e irmãzinhas que vão falar com simplicidade, muitas vezes poucas palavras, mas vão falar com amor daquilo que estão experimentando do Senhor. Nós estamos falando sobre falsos ensinamentos premeditados, de falsos mestres que têm como objetivo destruir o conhecimento de Deus e o relacionamento com o Senhor. Amém, irmãos? Eu não vou entrar mais no assunto aqui não. Eu acredito que aquilo que foi falado aqui é suficiente para que nós possamos examinar as Escrituras. Você vê que há um ataque violento quando, por extremismo ou por um
falso socialismo, as pessoas em diversos países pelo mundo procuram proibir qualquer teor da divulgação do Evangelho, fechando igrejas, queimando igrejas, matando pessoas, destruindo o que elas têm, de uma maneira violenta. Esse tipo de ataque violento acontece em muitos lugares ao redor do mundo. Nós vemos no segundo ponto que é a perseguição velada. É aquela que acontece de maneira furtiva, camuflada, para impedir até mesmo de você trabalhar no lugar, porque a pessoa sabe que você serve a Deus e não tem a alegria e o prazer de você por perto, porque não quer nada relacionado ao cristianismo ali nas proximidades dela. E o terceiro ponto, que é o ponto mais perigoso, que é essa desconstrução de valores cristãos que vem através de uma perseguição inteligente, que pode acontecer através das leis injustas que são promulgadas com o objetivo de destruir a família, de destruir a sociedade, de destruir os valores que são cristãos, que tem como finalidade atrapalhar a nossa maneira de nos conduzir diante de Deus e diante das pessoas que estão perto de nós ou longe de nós. O outro tipo de maneira ali inteligente, através dos diversos entretenimentos, que nos levam muitas vezes até a nossa mente totalmente cheia de coisas sem valor, de coisas que não trazem edificação, que nos atrapalham e nos impedem de examinar a Bíblia, porque a mente está cheia de coisas sujas, que nos atrapalham de orarmos a Deus, porque a mente está vagueando por qualquer outra coisa que não esta intimidade com Deus. E é bom que nós nos lembremos sempre: duas casas espirituais, uma sobre areia, uma facilmente destruída, mas uma outra que se mantém firme diante dos ataques que vêm na mente, ataques satânicos, ataques espirituais, que vêm tentar tirar da nossa mente o mais importante, que é ter a mente de Cristo, que vem por baixo com os pecados furtivamente para destruir a nossa comunhão e intimidade. E agora aquilo que tem acontecido através dos ventos de doutrinas que são embutidos em canções que falam de Deus, mas ignoram o sacrifício de Cristo, que até falam de Deus, mas colocam o ser humano num grau que ele não tem, que colocam e impedem a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, numa verdadeira adoração, que é aquela que Jesus falou com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, que a hora vem, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Se nós estivermos firmados na rocha, pode vir o que vier, nós estaremos em condição de poder enfrentar e de poder destruir essas fortalezas de Satanás, essas obras do engano no mundanismo e esses ventos de ensinamentos errados que têm vindo para nos distanciar de Deus, usando a palavra como Satanás usou a palavra contra Jesus para tentar tirar Jesus do caminho em que estava traçado para a nossa libertação através do seu sacrifício na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Então vamos estar alertas a isso. Peça a Deus discernimento. Busque a Deus. Deus nos permita discernir, para que eu possa ver à luz da tua palavra os enganos que estão aí. E não pense que a sua e a minha inteligência são suficientes para nos tirar dessas situações. Porque a Bíblia chega a dizer, a Bíblia chega a mostrar que a obra do engano, ela viria e vem com tamanha força que, se possível for, enganaria até os escolhidos. E até essa palavra tem sido distorcida. Todo mundo aí está dizendo que é escolhido. Todas essas porcarias, esse lixo de canções ditas cristãs, evangélicas, gospel, estão falando sobre você e eu como sendo escolhidos sem critério nenhum. Mas a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque se todo mundo é escolhido, então não faz sentido Jesus ensinando sobre um será tirado. Estarão dois juntos no campo. Um será levado, o outro será deixado.
está dentro de casa, em qualquer outro lugar, não haverá uma distinção entre aqueles que são ovelhas e aqueles que são bodes. Não haveria então sentido o juízo do trono branco, quando a Bíblia diz que uns serão colocados à direita e outros à esquerda. À sua direita Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. E para os outros que estão à sua esquerda, aqueles que tiveram a sua vida firmada na areia, que são o que nós conhecemos como bodes, porque não querem compromisso com Deus, a palavra vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É a palavra que nos ensina isso. Então, cuidado com essas canções que colocam você no lugar onde você não sabe se está, mas que precisa estar na condição de servo de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, preparado para toda boa obra, para realizar o propósito de Deus nessa terra, sendo luz e sendo sal, para que o nome do Senhor seja glorificado. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu agradeço a você que está nos assistindo pelo Facebook, a você que vai estar assistindo pelo YouTube e onde mais Deus nos permitir colocar. Mas você que está ao vivo, que Deus te abençoe grandemente. Você que vai assistir uma gravação depois, que Deus abençoe você grandemente. Lembre-se, precisamos estar firmados na rocha. Porque na areia, a casa pode até ser bonita e ser bem construída na parte de cima, mas ela não vai suportar aquilo que virá sobre ela, porque a palavra de Deus assim nos ensina. Eu te agradeço por tudo, e aqueles que puderem, nós estaremos juntos numa nova transmissão às 18 horas, no horário de Rondônia, na Amazônia. Mas para aqueles que têm ali no seu celular, no seu relógio, o horário de Brasília, então é 1 hora a menos. Aqui para nós, às 6 horas, nos países vizinhos aqui às 6 horas, que é às 18 horas, mas para os outros demais estados é às 17 horas, que nós diríamos de uma forma muito simples, 5 horas da tarde. Que Deus te abençoe grandemente, nós estaremos orando nesta hora. Pai, nós te glorificamos, te bendizemos de todo o nosso coração pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar da Tua palavra, Pai. De podermos transmitir aquilo que temos aprendido do Senhor. Talvez não tenhamos tanto conhecimento, mas eu te dou graças porque o conhecimento que o Senhor tem nos dado é suficiente para uma caminhada com qualidade, para uma caminhada sabendo em quem nós temos crido e aonde nós estamos firmados. Te peço em favor deste homem e desta mulher, Pai, que o Senhor possa alcançar os seus corações pelo seu Espírito, para que aquilo que eles têm ouvido da sua palavra, eles possam examinar as Escrituras, não ficar apenas naquilo que ouvem, mas aprenderem o que realmente é caminhar na tua presença. Nós te adoramos, Deus, de todo o nosso coração nós te bendizemos, por tudo no nome do Senhor Jesus. O nosso endereço é Avenida Estevão Correia 2190, Avenida Estevão Correia 2190, no bairro 10 de Abril, na cidade de Guajará-Mirim, em Rondônia. Na frente está escrito Escola de Missões, do lado Comunidade Reviver e os nossos dias de culto. Você é bem-vindo a essa casa, para a glória do nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, um abraço a cada um de vocês.